Este é o terceiro vídeo sobre o tema do amadurecimento. Por isso, o nome dele será Amadurecimento 3. No primeiro, eu tratei a pessoa humana por uma perspectiva estática, onde eu fiz analogia das mutações da inteligência, né, com o pronome pessoal do caso reto. Com isso, queremos significar o caminho que vai da percepção do indivíduo por si mesmo, ainda, veja que isto não tem a consciência, certo? Né? O indivíduo tem a consciência de estar se percebendo. Não, ele reage, simplesmente ele reage. Então, que vai desde essa percepção de si mesmo até as mais altas abstrações do espírito, né? Quando ele vai do eu para o ele. No segundo vídeo, eu tratei da questão do amadurecimento, mas de uma maneira dinâmica, mas de um dinamismo interno do indivíduo, considerando que a pessoa ela é resultado de coisas que são muito anteriores ao nascimento dela, como, por exemplo, a hereditariedade, por exemplo. De onde vem, por exemplo, habilidades como o dom, por exemplo, da música, que presume a especialização auditiva, nervosa e auditiva, né? Outros têm um dom para pintura, que exige especialização visual, nervosa e assim por diante. Ou as pessoas que têm um temperamento assim assado, são mais letárgicas, são mais dinâmicas. Tudo isso é como que um resultado da hereditariedade dela, né? Então a pessoa, ela, nas circunstâncias, ela fazendo escolha, vai escolhendo umas coisas, preferindo umas coisas, deixando de lado outras ou preterindo outras, né? Nisso ela vai afirmando, né, e firmando um certo perfil, uma certa intencionalidade dela, né, interior, que a psicologia dá um nome de caráter. Então, caráter é aquilo que se forma do indivíduo nas circunstâncias, onde ele vai fazendo escolhas e na medida que ele vai desenvolvendo o hábito de certo tipo de escolhas, que está em coerência com aquilo, por exemplo, que dá sentido passageiro ou permanente à vida dele, então ele vai se tornando vamos dizer, uma pessoa destacada de outra. Isso a gente chama de caráter. Então é um aspecto dinâmico. Agora, existe um aspecto dinamogênico, a gente pode dizer assim, que se trata da relação entre uma pessoa e outra pessoa. Então, acrescenta-se nas circunstâncias, como naquela que foi a formadora do caráter, acrescenta-se um elemento que são outras pessoas, são os iguais a si, né, em espécie, né, e indignidade, né? Então, esse terceiro nível é o nível em que o indivíduo se relaciona por quem o compreende, a quem ele compreende, ou pode compreendê-lo, ou ele pode compreender, né? Então é no nível dinamogênico que se insere o tema da amizade. A amizade, ela é de 3 tipos, por causa dos objetos a que ela se refere, né? Então, tem um primeiro tipo de amizade, que é o mais frágil deles, que é denominado de amizade deleitável. A pessoa, na dinamogenia das relações delas com a sociedade, a comunidade dentro da qual se insere, então ela estabelece relações, né, estabelece hábito de convívio com outras pessoas, as quais ele prefere, escolhe e mantém o convívio justamente porque é agradável esse convívio com as outras pessoas, com essas pessoas, né? Então, são aquelas pessoas que as pessoas se reúnem, na verdade, para falar sobre nada, para jogar a conversa fora, namorar sem muita responsabilidade, sem muito interesse numa coisa duradoura. Existe um outro tipo de amizade que é baseado em outro tipo de interesse, que é a utilidade, né?
E essa amizade, ela é aquela amizade que dá origem a relações que tendem a ser mais permanentes do que aquelas motivadas pelo deleite. São as amizades úteis, porque elas se baseiam num princípio de complementaridade. Isto é, uma pessoa tem uma proficiência, possui algo, e ela possui deficiências. E uma outra possui proficiências complementares às deficiências dessa primeira, e deficiência em relação à proficiência da primeira. Seria o caso, por exemplo, o indivíduo tem grana, mas não tem expertise. Ele não tem senso administrativo. Então, ele, com a grana dele, ele paga um outro indivíduo, certo? Que vá trabalhar para ele, justamente porque esse indivíduo tem uma expertise, tem uma competência administrativa. É bem visível a importância, o Pedro diz, por exemplo, em empresas familiares. Às vezes tem um familiar que ele tem grana, tem recursos, certo? Mas ele não é bom administrador. E tem o outro parente que não tem grana, não tem recursos, mas é bom administrador. Então, quantos os dois estão juntos numa sociedade formal ou informal, a coisa vai indo bem. Aí, tão logo esse, que tem um bom senso administrativo, tem uma expertise, ele, por alguma razão, sai dessa sociedade informal ou informal, às vezes a sociedade vai para o buraco, entendeu? Por quê? Porque o outro não só tinha os recursos, mas não tinha a capacidade suficiente para não só fazer bons investimentos, manter o recurso e ainda por cima multiplicá-lo. Né? Então a amizade útil, ela sempre tem relação com algum interesse específico, pré-pensado, que precisa ser realizado. Né? Existe uma amizade que a gente denomina de amizade honesta, esta é mais rara. Quando ela ocorre, é realmente duradoura. Por quê? Porque ela se refere àquilo que a gente pode dizer que é o extrato mais elevado da alma humana, né? Porque a relação das duas pessoas se dá por uma espécie, por um compartilhar daquilo só possível ao ser humano, daquilo que o ser humano se eleva e vai se elevando por muita reflexão e contemplação. Não é? Por isso que ela é chamada de honesta, porque ela não tem nem a presunção da amizade deleitável, de gerar prazer, e não tem a presunção também de ser útil, ou seja, estar a serviço de alguma finalidade prática. Não é? Por isso que é difícil essas relações, porque são relações entre pessoas virtuosas e que se empenham nas virtudes. E não pode esquecer que na raiz do termo virtude existe um cognato, virtude, que significa força, né? Vir, força, que significa uma certa disposição interior inabalável de perseguir um determinado fim, o qual fim não é algo material, não é algo contingente, mas algo que aponta justamente para a eternidade. Então, a amizade que seja fundada nisso, por natureza, ela é a mais duradoura. Isso não significa dizer que a amizade deleitável, ela não seja positiva, como a útil, ou mesmo que a amizade honesta não seja útil ou não seja deleitável, né? Só que no caso da amizade honesta, a utilidade e a deleitabilidade da amizade, elas são, vamos dizer assim, mais ou menos uma consequência. Se eu posso compartilhar aquilo que ocupa o meu espírito, e todas as pessoas deveriam fazer isso, cultivar bem o seu espírito, né? Se eu posso compartilhar isso com o outro, é claro que é útil eu ter um interlocutor para essas coisas. Assim como me dá prazer a interlocução como essa pessoa. Então eu tenho a utilidade e o deleite. O mesmo você não pode dizer, por exemplo, da amizade útil.
que você pode ter deleite nessa amizade, mas certamente isso não quer dizer que você, nesta amizade, possa compartilhar aquelas coisas que estão na parte mais elevada do seu espírito. Então, por exemplo, a amizade útil dá origem ao trabalho, certo? Ora, o trabalho você faz nunca só, em equipe. Você pode prepará-lo só, mas a execução dele necessariamente vai exigir outras pessoas. Então, quando você está com outras pessoas no trabalho para realizar um fim pré-planejado, você não tem tempo nem espaço para poder ficar com conversa, filosófica ou espiritual com ninguém. Você está ali para trabalhar, você é pago para trabalhar. A tarefa exige de você que você trabalhe. Então, na amizade útil, não necessariamente você tem espaço e tempo, por exemplo, para tratar dessas coisas mais elevadas do espírito. E também, no caso da amizade deleitável, ainda a coisa é menos, tem uma amplitude menor ainda. Porque esse tipo de amizade, ele que você mantém enquanto é agradável, ele não tem a possibilidade de ser sustentáculo de uma amizade duradoura. Mas é uma amizade temporária e por uma razão que é fácil de compreender. Tudo aquilo que você depende do corpo para fazer, aquilo cansa, certo? Então, por exemplo, se você começa a ver alguma paisagem, a luz, o sol está meio claro, coisa e tal, você vai cansando, chega uma hora que você não consegue ver muito bem. Se você está ouvindo música, fica ouvindo o tempo todo, uma hora você para de ouvir essa música. Ouvindo cansa. Se você gosta de uma comida, você chega no limite, por mais glutão que você seja, não cabe mais comida, você não vai conseguir mais comer. Né? E, por exemplo, numa relação deleitável, você está com uma pessoa, com uma garota, um rapaz está com uma garota, porque ela é bonita, é deleitável, tem uma série de predicados que te agradam pelo prazer, uma hora você se cansa. E os sentidos são assim, eles se cansam. E eles, para funcionarem, eles precisam do contraste. Né? Como a música. Se você ouvir a música o tempo todo, uma hora você fica surdo para a música, mas a música ela tem silêncios, ela tem pausas. Então, por isso que você consegue continuar ouvindo a música. Né? Aquele som permanente, coisa e tal, aquilo te anestesia. Você para de prestar atenção. Então, tudo que é deleitável tem uma característica de ser muito transitório. O que não significa dizer que essa amizade, mesmo deleitável, que ela é transitória na continuidade dela, mas não nos efeitos. Por exemplo, e às vezes os efeitos são muito drásticos. Né? Quantas pessoas, por exemplo, enfrentam uma espécie de uma antessala do inferno na Terra, por quê? Por causa do deleite, se tornou pai ou mãe, aquilo tudo, e se não pagar o que tem de pagar ali, a pessoa é preso. Vai presa, entendeu? E, além disso também, mesmo sem ter preso, é um grande problema não haver uma relação entre o pai da criança e a mãe da criança. Geralmente a mãe não costuma gostar disso aí, não. Então, dá problemas que, olha, é um horror. Quem já viu, jamais esquece. Então, todas essas amizades, elas têm o seu elemento positivo. Mas, de início, quando a pessoa, ela entra numa relação por deleite, né? A chance de ela amadurecer ou outro amadurecer com ela por causa disso, elas realmente são mínimas. E o que caracteriza o amadurecimento humano é a capacidade de cuidar. Então, o indivíduo, quanto mais maduro ele é, mais ele é apto para cuidar do outro, o que não significa cuidar apenas no sentido econômico do termo, no sentido material do termo, mas no sentido de ser aquela pessoa a quem o outro pode recorrer pelos motivos que recorrer e ter uma boa acolhida e ter uma boa assistência, né? A figura mais representativa dessa capacidade de cuidar é exatamente a figura do pai, a figura da mãe. Né? Então, nessa relação deleitável, não há a presunção do crescimento até uma condição de poder cuidar sequer de si.
Porque se a pessoa cuidasse bem de si, ela seria prudente, né, ao escolher, por exemplo, amigos para ficar jogando conversa fora, ou para ficar enchendo a cara, ou fazendo sabe-se lá mais o quê, porque a prudência recomenda que isso daí não costuma dar bom resultado. Entendeu? Que a prudência recomenda que a pessoa tem que ficar um pouco alerta, porque isso aí não vai dar bom resultado. Quanto à amizade útil, né, quando eu falo que ela dá origem a um trabalho, isso não quer dizer que ela seja portadora de uma negatividade. Pelo contrário, ela é portadora de uma enorme positividade. Por exemplo, não fosse esse aspecto de utilidade da relação, a relação conjugal ela seria inútil, seria desnecessária. Um só poderia fazer o papel dos dois, o que não ocorre. Um exemplo simples disso é assim. A mãe tem um amor pela criança, certo? A ponto do filho, fala criança, por exemplo, criança de 51, 52, 70 anos, não importa a idade, para a mãe é o filhinho dela, pode ter quantos anos foi, pode fazer o que for. Pode ser o rei do mundo, mas é o filhinho dela, entendeu? E ela tolera muito menos o sofrimento dele do que dela. Então, qualquer coisa que a faça perceber, se ele não comeu, se ele está triste, qualquer coisa, provoca dor na mãe. E a mãe quer interromper esse sofrimento do outro, que ela supõe existir, né? O pai já não é assim, o pai ele já tem, vamos dizer assim, uma certa distância psicológica maior com relação ao filho, mesmo porque até ele ter uma consciência, uma resposta, vamos dizer, orgânica, de que ele é pai da criança, isso aí, olha, precisa passar anos para isso acontecer. Não, e ele, o que ele é bom é na responsabilidade. Sem sentimento de paternidade, ele é responsável, vai lá e vai cuidar, entendeu? Mas o que acontece? Quando a criança, ela comete alguma falta. Por exemplo, ela pega uma coisinha, seja onde for, que não é dela. Aí a mãe vai dar uma bronca, a criança chora e se arrepende. A deixar por conta da mãe coisas assim, a mãe não, já se arrependeu e está muito bem. O pai, não, se arrependeu muito bem, não faz de novo. Agora nós vamos lá devolver o que você pegou que não é seu. Claro que com toda a delicadeza, conforme seja a idade da criança. Mas assim, entendeu que fez errado, arrependeu, sentiu a culpa, tudo bem. 10, nota 10. Só que agora nós vamos para outro passo, que é consertar aquilo ali. A facilidade para fazer isso já não é da mãe, sim do pai. Da mesma maneira, como a facilidade do pai para ser paciente, tolerante com a criança, é algo que ele tende a aprender com a mãe. Entendeu? Porque a mãe tende à leniência e o pai tende a uma certa frieza. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o pai ajuda a correção da inclinação, a leniência da mãe com relação às faltas do filho, e a mãe ensina ao pai a amorosidade que torna o pai mais tolerante com a falta dos filhos, não cúmplice, mas tolerante e mais delicado na proposição da solução. Então, a maturidade, ela implica, então, no indivíduo, nessa capacidade de ajustar-se ao outro. Vamos dizer, eu vou usar o termo aqui, inferior, no sentido relativo, e se estivesse escrevendo isso, escreveria inferior entre aspas. Certo? Aquele que está numa condição inferior em relação a ele, ou mesmo que é inferior em relação a ele, como a criança é inferior ao adulto. Porque a criança não conta nem de diferenciação cognitiva capaz de sequer entender o que está rolando. E o adulto já tem isso. Então, ele tem uma superioridade natural. Né? Então, essa capacidade de maturidade, ela talvez encontre uma maior expressão considerando que esses 3 objetos causadores dos tipos de amizade, que são a deleitação, a utilidade e a honestidade, são expressos com outros termos que esses evocam mais uma dimensão mais abrangente, mais intelectual e mais espiritual, que são, para o deleitável, os gregos chamavam de eros. Para o útil, eles chamavam de filia. E para o honesto, de ágape. Né? Então, o eros é aquela relação com o outro que não
está circunscrita nesse sentido que, por causa da psicanálise, passou a ter, que é apenas erótico, de sexo. Não. Eros é a coisa que tem uma conotação de uma relação prazerosa com o outro, sexual ou não. A filia significa, daí, filia é uma coisa de irmão, né? De uma coisa de amigos como se fossem irmãos. Né? E o ágape é de um amor incondicional para o outro, tanto que a gente, do sentido de ágape é refeição. Ágape, refeição. Por quê? O que pode valer mais do que dar a vida para o outro, ou seja, ou dar aquilo que sustenta a vida para o outro. Então, o ato de receber o outro, alimentar o faminto, né? O ato de receber aquele outro como hóspede e dar o alimento, dar a comida e a bebida, é um gesto que é como se o indivíduo estivesse propriamente querendo dar a vida, a própria vida, pelo outro. Por isso, essa dimensão espiritual e superior, né, deu sentido do termo ágape. E talvez uma das maiores expressões, exemplo, pelo menos para mim, está contido numa passagem do Evangelho que um sacerdote comentou a análise feita por um teólogo sobre essa passagem. A passagem é quando Jesus, ele, depois de ressurreto, ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu te amo, Senhor. Pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele responde: te amo, Senhor. Aí pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? O Pedro entristece, abaixa a cabeça, fala: o Senhor sabe que eu te amo. Mas o interessante é que no grego, no original em que foi escrito o Evangelho, então, explicou o teólogo, e o padre reproduziu essa explicação. Ele diz o seguinte, que no texto original, quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Esse amas, ele foi referido com o termo ágape. Então, Pedro, tu me amas? E o Pedro, quando respondeu a primeira vez, Jesus perguntou: tu me amas? Ágape. Pedro respondeu: eu te amo, filia. Ou seja, pode contar comigo, serei útil do Senhor até morrer. Pode contar comigo. Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Ágape. E o Pedro responde: eu te amo sim, Senhor. Pode contar comigo, aqui eu sou pau para toda obra. Pode contar comigo, serei útil para o Senhor em qualquer lugar, em qualquer tempo, dormindo ou acordado. Aí Jesus, na terceira vez, pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Mas aí ele não usa o termo ágape. Ele usa o termo filia. Pedro, tu me ama? Filia. E o Pedro responde: eu te amo, Senhor, filia. O que isso, a mim pelo menos, parece? Quanto mais maduro é a pessoa, mais disposta ela está em ser, vamos dizer assim, entre aspas, o melhor pai do outro, a melhor mãe do outro. Certo? Sem essa conotação de dizer que quando um se casa com o outro está procurando pai ou mãe. Não, não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas quero dizer no sentido de quarto mandamento. Aquela pessoa que é responsável por aqueles que estão na dependência deles. Né? Então, nessa passagem de Jesus, Jesus é Deus, é um homem perfeito, onde não se vê maior coragem. Né? O que ele faz? Ele baixa o nível do pedido dele para ajustar-se ao nível em que Pedro conseguia entender o que possa ser amar o outro, amá-lo, amar a Deus, para que, na continuação, o Pedro possa elevar-se ao amor do próprio Cristo, amor de caridade. Não há maturidade maior do que essa. E a maturidade, então, nesse sentido cinemático, que é o objeto desse terceiro vídeo,
o indivíduo, conforme ele equilibre, ele dose muito bem os padrões de amizade que ele escolhe, então isso configura uma maior ou menor maturidade dele. Tanto que há quem diga que há 3 escolhas que definem de fato o que o indivíduo é e o destino que ele se propõe seguir caso a vida dele estivesse dentro das possibilidades dele, que é a amizade, o trabalho e a conjugalidade. Certo? Essas 3 escolhas definem o destino do indivíduo. E mais importante, quanto mais maduro o indivíduo seja, melhor. Inclusive, não só para ele, mas para o entorno onde ele viva, porque atualmente a gente vive uma situação em que as pessoas têm de ficar reclusas em casa, é tirado o trabalho, os meios de subsistência da pessoa, ainda que sob o pretexto de fazer o bem para as pessoas, certo? Tem os lockdowns aí da vida. E é muito importante que haja pessoas que de fato sejam maduras para que elas possam lembrar que o nível maior de amizade que pode ser com o outro é aquele em que um amigo sempre mantém vivo, deixa vivo, lembra o outro que ele não é só corpo, ele não é sentido, ele é alma, ele é espírito. E ele não apenas enxerga, ouve, come, toca, tateia, coisa do gênero, mas ele também é uma criatura apta a elevar-se ao nível da contemplação. O mais maduro do indivíduo é aquele capaz de elevar-se ao nível de contemplação, mas não a ponto deste hábito levá-lo a deixar de enxergar aquele próximo, pequenininho, incapaz, seja criança, seja adulto, seja lá o que for, que necessita de quem se relacione com ele a modo daquilo que se coloca no 4º mandamento. Né? Quando se diz respeitar pai e mãe, se define uma hierarquia entre o que pode um pelo outro e o que o outro deve em relação a esse primeiro, numa reciprocidade. Com pouca gente madura, essa reciprocidade não se dá. E aí o entorno social não é bom. Era isso que eu queria dizer, então, a respeito da relação entre o amadurecimento e a amizade. Muito obrigado pela atenção de vocês.